figura de capa. Título do livro: Palavras do Infinito. Autor: Francisco Cândido Xavier. Humberto de Campos, graças à infinita bondade do Criador, continua a escrever para os que ficaram, fazendo, aliás, com a irrecusável autoridade de repórter verdadeiro e, sobretudo, insuspeito para tratar de assuntos do além, pois, tivesse ele sido na terra espírita praticante, não faltariam opositores fanáticos que viessem efetuar os luminosos conselhos que manda às almas encarceradas sobre a, entre aspas, face novoenta do planeta, com o objetivo de edificá-las para a vida eterna no apostolado do trabalho da dor. O humilde psicógrafo Francisco Xavier, com tais produções, vem mais uma vez firmar os foros justíssimos que goza de médium assombroso, legítimo expoente da fenomenologia espírita, vaso escolhido do Senhor para a grandiosa missão de provar, sob o aspecto estritamente intelectual, a sobrevivência do ser e a imortalidade da alma humana. E essa prova incontrastável aqui está. Contra ela pode levantar-se o, entre aspas, argumento dubitativo, mas a hipótese única que a explica é a do Evangelho pela ressurreição de Jesus, sobre a qual se assenta todo o edifício moral, filosófico e científico do Espiritismo. É nosso desejo agradecer a Humberto de Campos, a Humberto Espírito e Coração Imortais, a bondade com que atendeu à solicitação que lhe fizemos, para prefaciar as palavras do infinito, e o nosso agradecimento é tão mais profundo quão extraordinariamente belo e edificante é o prefácio do saudoso escritor patrício. Possam as suas crônicas e bem assim as poesias e mensagens contidas neste opúsculo tocar os corações endurecidos e levar a quantos o lerem o doce orvalho da fé, abrindo-lhes o entendimento para a compreensão da imortalidade e certeza da sobrevivência. J.B. São Paulo, 3 de outubro de 1936. A palavra dos, entre aspas, mortos. Pedem de São Paulo a colaboração humilde do meu esforço para a apresentação de palavras do infinito, que é a abnegação de um grupo de espiritistas da Sociedade Metapsíquica do Grande Estado, tendo à frente o eminente amigo Dr. João Batista Pereira, vai lançar a publicidade com o objetivo de fornecer gratuitamente, com a mensagem dos mortos, um consolo aos tristes, uma esperança aos desafortunados e um raio de claridade aos que naufragam desesperados, na noite escura da dúvida e da descrença em meio às borrascas do oceano tempestuoso da vida. Existem poucas probabilidades de eficácia no esforço dos mortos em favor da regeneração da sociedade dos vivos. Contudo, as atividades de ordem espiritualista na atualidade do mundo constituem a derradeira esperança da civilização. Sou agora dos que veem de perto o trabalho intenso das coletividades invisíveis pelo progresso humano. Sinto ao meu lado a vibração luminosa do pensamento orientador das sentinelas avançadas de outras esferas da evolução e do conhecimento e reconheço que somente nas concepções cristãs do moderno espiritualismo poderá nascer um novo dia da humanidade. E embora a negação sistemática dos homens diante dessas realidades consoladoras, os túmulos vêm deixando escapar os seus profundos e maravilhosos segredos, falando a sua palavra tocada de conforto e de claridade sobrenaturais. Na antiguidade egípcia, figurava-se o santuário da verdade ao fim de uma estrada sinuosa, rodeada de esfinges, representando os enigmas das suas essências profundas, e no seu estranho simbolismo, essas imagens constituíam as esfinges da morte, cujos umbrais de silêncio e de treva a vida jamais poderia transpor para solucionar os problemas inextricáveis dos destinos e dos seres. O tempo, todavia, modificou a mentalidade humana, adaptando-a para um conhecimento melhor de si mesmo. Em meados do século passado, quando o materialismo atingia suas cumíadas, na expressão filosófica dos pregoeiros e expositores, eis que os mortos voltam a confabular com os vivos sobre a sua maravilhosa ressurreição.
A esperança volta a felicitar a mansarda dos pobres e o coração dos oprimidos, na prodigiosa perspectiva da imortalidade através de todos os mundos, e os desencarnados, num heroísmo supremo, volvem aos centros de estudos e aos gabinetes dos sábios com a lição piedosa das suas experiências. Não obstante, a arrancada gloriosa dos que já haviam partido das substâncias podres da terra para as esferas luminosas do céu, tentando, com seus exércitos de arcanjos, reorganizar a sociedade humana, restaurando os alicerces do cristianismo, poucos foram aqueles que ouviram as suas trombetas ecoando no Vale das Lágrimas e das Provações. Diante desse fenômeno universal, a religião não pode volver dos seus interesses e da sua intransigência para identificar a espiritualidade dos seus santos, o dos seus antigos reformadores. A ciência acadêmica, por sua vez, conserva-se de guarda ao seu passado e, com as suas conquistas de ontem, presume-se na posse da sabedoria culminante. Entretanto, o dogmatismo é incompatível com o progresso, e todas as concepções científicas de cada século se caracterizam pela sua instabilidade, porque os olhos da carne não veem o que existe. Nenhuma teoria pode explicar a vida à base exclusivista da matéria. Todos os fenômenos mecânicos do universo obedecem a uma força inteligente e nada existe de real diante da visão apoucada dos homens, porque as verdades profundas se lhes conservam invisíveis. Os movimentos planetários, os turbilhões atômicos no complexo de todas as coisas tangíveis, inclusive o seu próprio corpo, o mistério da força, os enigmas da aglutinação molecular, o segredo da atração, a identidade substancial da energia e da matéria, que nunca se encontram separadas uma da outra, não se mostram aos olhos humanos dentro da sua transcendência e da sua grandeza. Todo o átomo de matéria tem a sua gênese no átomo indivisível da natureza psíquica. Raios impalpáveis e ocultos trazem a vida e trazem a morte. E o homem, na sua ignorância presumida, mal se apercebe de que é o fantasma cambaleante de Édipo, vivendo na zona limitada do seu livre-arbítrio, mas submetido às leis de bronze do destino e da dor, cujas atividades objetivam o aprimoramento da sua personalidade. Apesar de sua vaidade ou de seu orgulho, todas as suas glórias materiais caminham para a morte. Nietzsche arquiteta com Zaratustra a filosofia do homem superior, para cair aniquilado sob seu próprio infortúnio. Napoleão, depois das lutas prestigiosas que lhe granjearam a admiração universal, recolhe-se em Santa Helena para meditar nas célebres sentenças do Eclesiastes. Edison, após encher de conforto as cidades modernas com a sua imaginação criadora, sente o esgotamento de suas forças físicas para aguardar o gume afiado da morte. Os homens, com todos os pergaminhos de suas conquistas, viverão sempre no círculo de suas fraquezas, de suas misérias, enquanto não se voltarem para o lado espiritual do sofrimento e da vida. A manifestação das atividades dos mortos não lhes tem fornecido as conclusões de ordem moral que se fazem necessárias ao aperfeiçoamento coletivo. Com algumas honrosas exceções, despertou apenas o sentimento de suas análises, nem sempre orientadas no propósito de saber, para serem filhas intempestivas das vaidades pessoais de cada um. Disse em Renieros, nos seus estudos psicológicos, que a história da civilização representa apenas o desenvolvimento da curiosidade humana. Se isso é um fato incontestável, não é menos verdade que essa sede de revelações deve possuir uma bússola espiritual nas suas longas e acuradas perquirições do invisível. Muita experiência trouxe do mundo para acreditar que as teorias só por si possam operar a salvação da humanidade. Elas constituem apenas o roteiro de sua marcha, onde os espíritos de boa vontade vão conhecer o caminho. São acessórios do seu esclarecimento sem representarem a compreensão em si mesmas. Toda a civilização ocidental fundou-se à base do cristianismo. Todavia, o que menos se vê no seu falso e na sua grandeza é o amor e a piedade do crucificado. A atualidade está cheia de exemplos dolorosos. Povos considerados cristãos preparam-se afanosamente para as lutas fraticidas. A Liga das Nações, que alimentava o sonho da paz universal,
está hoje quase reduzida a uma abstração de ideólogos. A Itália e a Alemanha expansionistas impunham a espada do arrastamento e da destruição. Ainda agora, o general Ludendorff acaba de entregar à publicidade o seu livro terrível sobre a guerra total. A crença e a fé não procedem de combinações teóricas ou do malabarismo das palavras e dos raciocínios. É no trabalho e na dor que se processam e se afinam. Para a fé, não há melhor símbolo que o toque de Moisés sobre as rochas adustas, fazendo brotar o lençol líquido das águas claras da vida. Só a dor pode tocar o coração empedernido dos homens e é por isso que a lição dos mortos servirá somente para constituir a base nova da sociologia de amanhã. A fé, por enquanto, continuará como patrimônio dos corações que foram tocados pela graça do sofrimento. Tesouro da imortalidade, seria o ideal da felicidade humana se todos os homens o conquistassem, mesmo nos desertos tristes da terra. Um grande astrônomo francês, inquirido sobre as recompensas do céu, acentuou: mesmo aqui, podem as criaturas receber as recompensas do paraíso. O céu é o infinito e a terra é uma das pátrias da imensidade. Todos os homens, portanto, são cidadãos celestes. É aqui, na superfície triste do mundo, que as almas realizam a aquisição de suas felicidades. Estamos em pleno céu e em toda parte veremos cada um receber as suas obras. Sobre as frontes orgulhosas dos homens pairam os órgãos invisíveis de uma justiça imanente sobre a terra. Pode o Espírito fazer jus aos prêmios do alto. A crença, com seus esplendores subjetivos, é um desses maravilhosos tesouros. Que as palavras do infinito se derramem sobre o entendimento das criaturas. Cooperando com a dor, elas descobrirão para o homem as grandezas ocultas de sua própria alma, a fim de que ele aceite, em seu próprio benefício, as realidades confortadoras da sobrevivência. A voz do além pode ficar incompreendida, mas os mortos continuarão a falar para os vivos, comandados à ordem de alguém que está acima das opiniões de todos os cientistas e escritores, encarnados e desencarnados. Foi a piedade de Jesus que abriu as cortinas que velavam os mistérios escuros e tristes da morte, e o divino jardineiro conhece o terreno fecundo onde germinam as sementes do seu amor. Os homens aprenderão à custa das suas dores, com todo o fardo das suas misérias e suas fraquezas, e as palavras do infinito cairão sobre eles como a chuva de favores do alto. Que elas se espalhem nos corações e nas almas, porque cada uma traz consigo a claridade de um sol e a doçura de uma bênção. Humberto de Campos, recebido em Pedro Leopoldo, a 27 de março de 1935.